Vou começar. Ah, já começaram a gravação, perfeito. Estão gravando, né? Tá. Pronto, pois tranquilo. Minha gente, vamos falar agora sobre, é, assim, a segunda parte, né, da nossa programação, né? Aquela aula anterior sobre doença renal crônica, foi uma aula assim mais, um pouco mais densa, né? Então, agora sobre injúria renal aguda, eu coloquei uma aula mais prática. É um tema um pouco mais simples também. Tem alguns conceitozinhos que a gente tem que ter conhecimento, né? Para o reconhecimento da, dessa entidade, né? E, e aí a gente vai seguindo. Se tiver dúvida, quem tiver pode parar a aula, não tem problema, certo? Pode parar, pode perguntar, ou se quiser também no final fazer as perguntas também não tem problema, certo? Quem quiser depois me mandar pergunta no WhatsApp, essas coisas, tranquilo, viu? Estou aberto aí, se for necessário, tá bom? Então, para iniciar, a gente tem que lembrar, assim, que é um conceito inicial da nossa aula, de que IRA é uma síndrome, certo? IRA não é uma doença em si, não é uma... Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá tranquilo também o áudio. Sim, professor. Sim, tudo Ok. pronto. Ela, então, se você colocar ali, vê um paciente com uma clínica de IRA e colocar assim, IRA somente ali no prontuário, não seria a melhor maneira de você definir, sabe? Porque assim, e sendo um conceito de síndrome, não uma doença, então ela tem toda aquelas características que definem uma síndrome, né? Que é um conjunto de sinais e sintomas, um conjunto de características laboratoriais, principalmente, né? Que são agregadas em uma entidade comum, certo? Mas que tem várias etiologias diferentes, e tem vários prognósticos diferentes. Então, ela não é uma entidade assim de uma doença só, digamos, certo? Então, ela tem nome, sobrenome, e aí acho que a gente vai discorrer sobre isso ao decorrer da aula, certo? Mas, assim, uma coisa que eu sempre vou bater na tecla é nesse sentido assim, que você só falar, o paciente está em ira, isso não quer dizer muita coisa, né? A gente tem que definir mais coisas para poder a gente entender como é que está, o que é que está acontecendo com esse paciente. E aí, a partir disso, a gente tem alguns conceitos que eu sempre... É uma coisa assim que pode até soar, de certa maneira, digamos, como se fosse meramente questão protocolar, ou então meramente formalidade, mas que, no fim das contas, faz algum sentido também de a gente tomar certos termos, né, sobre nomenclatura, a fim de entender que tem uma base ali racional de por que a gente está usando um termo diferente de outro, né? Então, a gente entende por IRA, né, injúria renal aguda, né? E a injúria renal aguda é um termo mais... Esse termo já foi utilizado mais no passado. Um tempo atrás ele foi menos utilizado, era mais utilizado o termo lesão renal aguda, e mais para frente a gente resgatou isso, porque foi visto que ele faz mais sentido, né? Porque o que é que a gente entende por injúria, né? Injúria vai ser qualquer mecanismo de agressão, certo? Então, uma injúria pode ser uma lesão estabelecida, como uma agressão, uma lesão ali tecidual, ou pode ser uma lesão meramente funcional, né? E digamos assim, uma alteração meramente mais funcional do rim, mas que, querendo ou não, representa uma injúria, né? Tem uma repercussão. Então, é por isso que a gente abandonou mais esse termo lesão renal aguda.
Mas se você falar lesão renal aguda, todo mundo vai entender. Se inscrever no prontuário também vão entender sobre o que é que você está querendo dizer, certo? É mais para essa parte de nomenclatura é mais para a gente ficar atualizado e querendo ou não cada vez mais utilizar os termos mais atuais, né? A gente tem um termo antigo que é a insuficiência renal aguda, que esse eu realmente creio que ele é melhor, que ele é para ser não mais utilizado, né? Ele é para ser descartado, porque aí denota de que a insuficiência denota de que não há mais nenhum, que não há funcionamento, né? Não há um funcionamento suficiente, digamos. E a ira, ela tem diferentes gravidades e existem gravidades em que há um funcionamento ainda suficiente. Então, então a gente bota ali um termo amplo, uma questão bem ampla e um termo bem restrito, eu acho que não é interessante. Da mesma forma, uremia, né, é diferente de ira, e azotemia, né, que é a retenção das escoras nitrogenadas, também é diferente de ira, né? Então, assim, não é aquela mesma, não dá para a gente utilizar uma coisa como sinônimo da outra. A falência renal, né, que eu comentei na aula passada, que é a taxa de filtração glomerular menor que 15 ou a necessidade de suporte dialítico, a gente pode usar tanto para a doença renal crônica, né, aquela que está no estágio 5, falência renal. Na IRA a gente pode botar injúria renal aguda com falência, digamos, quando ele está com necessidade de suporte dialítico. A gente tem o termo terapia renal substitutiva, né, que é quando ele está precisando de alguma terapia de substituição, né? Ela é um termo amplo que pode ser usado para contextos de agudos ou crônicos, né? Então, o termo agudo para a terapia renal substitutiva aguda, atualmente mais indicado é esse suporte renal artificial, né? Que é uma terapia dialítica, no caso a hemodiálise ou a diálise peritoneal, utilizada para injúria renal aguda, certo? Então, quando a gente vê suporte renal artificial, seria a terapia renal substitutiva aguda, digamos assim, certo? Então, a gente vai falar aqui um pouco dos critérios, né? Que é uma das partes mais importantes aí para a gente definir a injúria renal aguda. Aí a gente tem critérios mais antigos, aí o critério mais, assim, utilizado anteriormente era o critério esse Rifle, né? Que ele é dividido em, eu acho que tem, vocês veem a setinha ou não? Deixa eu ver se dá para... Vocês não veem, né? A setinha. Dá Acho que para tem ver, como... professor, mas está né? tá meio devagar, mas dá para ver. Pronto. Então tranquilo, eu vou apontando com a setinha mesmo. Aí ela é dividida em risco, injúria, falência, perda e estágio final. Essa classificação ela é mais antiga e ela não é mais utilizada, né? Até porque não se não se entende mais como se fosse um risco, uma injúria. Essa sequenciazinha não é a que a gente vê na prática, sabe? Até de acordo com cada grau da injúria renal aguda. Mas se vocês vão ver mais para frente no outro slide, que o valor ali da creatinina e o valor do débito urinário, eles são semelhantes, né? Entre um critério puxou do outro essas partes, né? Então, o próximo critério foi desenvolvido em 2007, que foi o AQIM. Esse critério, ele persiste, digamos, até hoje com pequenas diferenças, certo? Então, aí a gente tem a injúria renal aguda AQIM 1, ou estágio 1, né? Estágio 1, AQIM 1, que é assim, a gente tem um valor ali basal da creatinina do paciente, a gente tem que saber ali qual é a creatinina, digamos assim, basal, né? Isso é baseado na creatinina, que é o que a gente tem para poder dar diagnóstico de IRA atualmente, né? Então, a gente tem o valor basal da creatinina. O que seria esse basal? Seria a creatinina ali basal, uma média da creatinina ali que ele teve nos últimos 3 meses, estando ele ali aquela creatinina assim, a gente entende que ela está estável
não mudou muito o valor dela, então a taxa de filtração dele não mudou muito também. E o paciente também estava no seu estágio basal, no estado basal, né? A gente sabe que isso é muito difícil de a gente obter isso, né? O paciente eventualmente não realiza exame, então a gente não consegue entender, saber qual é o estágio basal dele, né? Pelo menos nesses exames, digamos, há 3 meses atrás, por exemplo, né? Às vezes a gente tem de mais tempo, que aí a gente não tem certeza se esse é o basal, certo? A gente se baseia, às vezes, muito também na menor creatinina que ele, se o paciente estiver internado, a menor da internação dele. Principalmente se foi um valor assim repetido em várias dosagens que apareceram ali. Então, levando-se em consideração esse termo de creatinina basal, a gente tem aqui o aumento de 1,5 até 1,9, né, menos que 2 vezes o basal, ou um aumento de 0,3. Né? Esse mais para frente, o slide mais para frente, ele deixa completo, que é o tempo, né? De 1,5 até 1,9 em até 7 dias, ou 0,3 em 48 horas. E aí, seguindo, tem o estágio 2, que é de 2 a 2, até quase 3 vezes, né? Menos que 3 vezes, de 2 a 3. E o estágio 3, acima de 3 vezes do valor basal, ou necessidade de terapia renal substitutiva, se for um paciente pediátrico ou menor que 18 anos, uma taxa de filtração ali estimada menor do que 35, certo? Esses são os critérios para a creatinina. E a gente entende que esses critérios fazem sentido porque ali quer dizer que a creatinina, quanto mais ela piorou, né? Então, se é 1,5 a 1,9 ou mais que 0,3, é uma piora, um grau de piora. Se aumentou 2 vezes, é uma piora maior, e 3 vezes, maior ainda, certo? Então, aí vamos pular agora para o outro critério, que é o... Professor, Oi? Sim, só uma dúvida. É Fabiana, boa noite. boa noite. Só uma dúvida. Na realidade, eu preciso ter um ou outro, né? Ou a quantidade Não, de creatinina ou volume urinário? um Ou ou tem que ter outro. os dois? Os dois dão critérios de IRA. Os dois, um ou outro. Não precisa ser os dois juntos, não. Ah, certo. Até porque Mas, às vezes a urina pode estar normal, com baixo, com a quantidade de urina normal, e a creatina pode piorar, e isso é IRA também. mas dentro desses dois, qual que prevalece? A da creatinina ou do volume urinário? Isso, é assim, vai depender de cada caso, mas até o que eu ia falar um ponto importante, né? É que, assim, geralmente a diminuição do débito urinário precede o aumento da creatinina. No geral, assim, se for ali por causa principalmente de desidratação ou quadros infecciosos, aí o débito urinário, a redução precede o aumento da creatinina. Sabe? Digamos assim, o critério de débito urinário ele é mais sensível, ele pega mais pacientes, e o critério de creatinina ele é mais específico ali, de dar o diagnóstico no final das contas, sabe? Mas o que mais pondera aí é o débito urinário. É porque a gente mede pouco o débito para ver quanto é que tá. Mas se for levar em consideração, o que mais prepondera seria o débito urinário, com certeza. Ok, obrigada. Deu para entender direitinho, né? Deu sim, obrigada. Aí mais para frente eu volto a tocar nesse ponto aí, sobre algumas questõezinhas da creatinina, tá bem? Certo. Pronto. Então aí vamos para o débito urinário, esse critério dessa parte, né? Então, o estágio 1 seria menos que meio ml por quilo por hora, certo? Em pelo menos 6 horas, né? Pelo menos mais de 6 horas, né? Aí, para o critério 2, seria menos que meio ml quilo por hora por mais de 12 horas, né? E o 3, né, o mais grave, seria 0,3 ml por quilo por hora por mais de 24 horas, ou uma anúria mais que 12 horas. Seria esse aí. Aí o que é anúria?
Eu vou passar aqui que ele coloca. Pronto, aí esse é a classificação nova que você vê, se você olhar aqui, não tem diferença praticamente nenhuma da anterior, né? Pelo menos assim, nos critérios, né? Acho que o que eles acrescentaram foi esse aqui, o aumento da creatinina para um valor mais do que 4. Por exemplo, se a creatinina era 3,5, a basal, e ela aumentou para 4, seria critério de uma IRA CADIGO 3, né? Que essa é a classificação do CADIGO agora. Certo? É a mais nova, mas que não tem praticamente diferença nenhuma. A diferença é que ela integra aí, ela é uma classificação meio integrada entre a classificação de IRA e de doença renal crônica. Aí por isso que eles criaram teve essa atualização, digamos aqui. Aí a oligúria, né? A oligúria pode ser considerada como um débito urinário menos que 400 ml em 24 horas, ou então o débito urinário menos que meio ml por quilo por hora, por pelo menos 6 horas. Já seria aí a oligúria. Se você for colocar aí na ponta do lápis, vai dar mais ou menos aí, por exemplo, um paciente de 70 quilos dá um valor semelhante aí, de entre 400 ml e talvez aí uns, mais ou menos, 70 quilos, dá 35, 24, vai dar mais ou menos esse valor aí, né? 500 ml, em torno disso. E anúria, menos que 100 ml de débito urinário em 24 horas. Né? Seria anúria, no caso anúria, menos que 100 ml em 12 horas. Acho que deu para entender também essa parte de anúria, oligúria, né? É só basicamente a Sim. parte de valores. Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Então aí a gente também bota uma definição aí que a gente tem da IRA, que ela pode ser oligúrica ou não oligúrica, certo? Oligúrica é se ela tem um critério, né, de débito urinário reduzido, e não oligúrica se ela não tem só o critério da creatinina, sabe? O professor, Sim. então, para considerar como critério do débito urinário, ou eu Sim. utilizo aquele parâmetro que é menos de 0,5 por quilo por hora, em um período de 6 horas, ou eu considero essa oligúria menor que 400 ml ou a anúria menor que 100? Você pode usar os dois, sabe? Você pode usar os dois. Mas, assim, da parte de critério mesmo, para você dar o diagnóstico pelo CADIGO, seria o que está no quadrinho, né? Meio ml por quilo por 6 horas. Mas essa parte é mais semiológica, de semiologia ali, para a gente ter uma base também. Para não ter que estar calculando por quilo, essas coisas, sabe? Mas sempre o ideal é sempre calcular. Outra dúvida, em relação à creatinina, é que Sim. quando eu fui estudar isso antes, eu esqueci de anotar o lugar que eu vi. Mas poderia considerar o aumento abrupto da creatinina sérica maior ou igual a 0,3 ml por decilitro em relação ao valor basal em 48 horas, ou Exato. então o aumento em mais de 50% do valor da creatinina basal em 7 dias? Exatamente. Esse é o Porque eu vi que estava 12 horas e outras coisas, aí confundi um pouco, mas é a mesma coisa. Não, é acima de 0,3, aumento de 0,3 em 48 horas, ou aumento de 50%, né, que é 1,5 em até 7 dias. Tá certo, obrigada. Tranquilo. Então, essa parte aqui deu para a gente entender direitinho, né? E aí, por que esse critério fica integrado, né? Aí a gente tem aqui uma nova definição, né? Que não é uma definição assim que é mais para também para que está ali no CADIGO, né? Que é a definição de injúria renal aguda, né? Que a gente já viu. Aí nós temos a definição de doença renal aguda, né? A injúria renal aguda está dentro dessa definição que é a doença renal aguda, certo? Que é basicamente os critérios semelhantes aos critérios de
tá incluído os critérios de IRA por mais de 7 dias, né? Porque a gente viu que ela é em até 7 dias. Então, quando passa de 7 dias, já consideramos uma doença renal aguda. Ou uma alteração, assim, as alterações semelhantes aos critérios de doença renal crônica, mas que não passaram ainda 3 meses. É basicamente uma questão mais de nomenclatura, mas que também é importante porque tem algumas doenças que entram aí como doença renal aguda, né? Que elas vão melhorar em menos de 3 meses, certo? Então é mais para a gente incluir essas doenças nessa classificação e não entrar na DRC, por exemplo, né? Mas para definir pacientes em estudos, esse tipo de coisa. Mas que de qualquer maneira a gente também tem que saber que ela existe também, né? Apesar de que, por exemplo, lá na prática, a gente não vai usar tanto assim, a paciente está com doença renal aguda. A gente não vê tanto falando isso, né? Fala mais em IRA ou DRC. Tá bem? E aí, aqui eu tenho um ponto importante, né? Que é aquilo que eu falei da creatinina, né? Então, quando a creatinina, ela é um marcador tardio da injúria renal, sabe? Geralmente o débito urinário, a perda do débito urinário, ela precede o aumento da creatinina, até porque ela precisa ali de um tempo até ela aumentar no sangue. Então, eventualmente, ó, a gente vê aqui pelo gráfico, que a gente vê nesse gráficozinho aqui, né? Vamos ver só a parte esquecer essas outras linhas que são em diferentes, digamos assim, diferentes situações clínicas, né? Vamos ver só a parte da creatinina, ó, a injúria aconteceu ali no dia 0, mas a creatinina só foi piorar, por exemplo, para cima dali de 50% do aumento só, por exemplo, no dia 3, né, quando ele bateu ali a linha ali dos 50%. Então ela demora um pouco para se elevar, né? E isso também leva uma consideração de que, por exemplo, a gente não pode calcular ali a taxa de filtração, como eu expliquei lá na aula de doença renal crônica, que a gente calcula ali, bota a valor da creatinina na fórmula para calcular. No contexto de IRA, a gente não pode calcular dessa maneira, sabe? Porque, como a gente sabe que a creatinina está em elevação, ela está piorando ali, então a gente não coloca ali na fórmula, dá um valor, mas no paciente ela ainda está aumentando e ela vai dar, provavelmente é um valor muito reduzido. Ou um exemplo, o paciente está em anúria, está sem débito urinário nenhum. E a creatinina era 0,8 num dia e subiu para 1,5 no outro. Né? A gente viu que ela demora um pouco para subir. Então, se a gente colocar 1,5 na fórmula, às vezes pode dar 50, 40 ml minuto, e na realidade, aquele paciente, a taxa de filtração dele é 0, porque ele não tem nenhum débito urinário, por exemplo. Esse é só o exemplo mais óbvio de como isso é uma verdade, sabe? De qualquer maneira, a gente, assim, entender a taxa de filtração do paciente em IRA é importante para ajuste de drogas, antibióticos, por exemplo, mas muitas vezes a gente não consegue entender muito bem qual é a taxa de filtração que o paciente está naquele momento, mas a gente lança mão de alguns artifícios, né? Eu não coloquei na aula, achei mais específico, mas só lembrar disso, né? Que a gente, de vez em quando, a gente vê na prática, o paciente piorou a taxa de filtração dele estava um dia 80 e no outro dia está 40. Não tem como a gente dizer que é isso mesmo, né? A taxa de filtração é só utilizada ali, aquela fórmula, só quando a creatinina está estável. Vocês conseguiram, assim, entender direitinho essa parte? Alguém ficou com alguma dúvida? Mas aí, professor, teria como utilizar alguma outra substância para calcular a TFG? Nesse contexto, né, para substâncias para IRA, a gente, infelizmente, não tem tanta
tanta, por exemplo, como tem a cistatina C, como tem o clínice medido, sabe? Para a ira a gente não tem tanta fórmula, não tem em outras substâncias. E infelizmente é a creatinina mesmo, sabe? A gente entende que tem essa dificuldade, que é um pouco mais complicado, mas é o que a gente tem mais à mão, é o que mais foi estudado, né? Tem algumas fórmulas que a gente consegue, ali, baseado no valor que vem aumentando a creatinina, colocar e dizer qual é que está a taxa de filtração no momento, certo? Mas isso, assim, não é tão certo, é mais uma questão de avaliação, bom senso até, sabe? Outras substâncias não estão sendo, não assim, foram estudadas e viram que não tem por exemplo, a cistatina C na ira, foi estudado e também não viu que ajudou. Tá entendendo? Tá certo, professor. Obrigada. Tranquilo. A gente também tem um conceito, né? É até uma coisa assim, talvez um pouco difícil de entender, mas que é importante vocês saberem, né? Não é muito falado na graduação desse conceito, e eu achei interessante, até porque ele é um pouco intuitivo, que é o conceito da reserva funcional renal, né? Então, um rim normal, ele pode ter uma injúria e ele pode ali ter uma lesão e, independente disso, a creatinina não se alterar, porque a gente sabe que ali tem os mecanismos fisiopatológicos, fisiológicos compensatórios, né, de melhora dali, a recrutamento de néfrons, melhora de ativação de hormonal para que a taxa de filtração mantenha-se mesmo com a injúria, e aí a gente não tem alteração da creatinina. Então, ele não vai ter um critério de ira, por exemplo, mas ele teve realmente uma injúria que aconteceu, né? Já um rim suscetível, né? Um rim que tem uma reserva alterada, né? Ele tem como se fosse um rim que já trabalha ali meio que no limite, não tem para onde ele correr. Então, uma injúria vai ser um pouco mais grave para haver alteração ali da creatinina sérica, né? Já vai ali reduzir. E um rim que a gente já vê que tem uma doença renal crônica, ele não é só suscetível, ele já tem uma creatinina alterada, e ali aquele rim ele não tem nenhuma reserva, nenhuma que pode acontecer, né? E aí, se houver uma injúria, já ocorre a alteração, né? Então, isso é importante até para a gente falar de alguns conceitos que são conceitos de biomarcadores, certo? Também é um tema que eu achei interessante só para vocês também terem conhecimento disso, né? Eu vou fazer um paralelo aqui com, por exemplo, a injúria cardíaca, um infarto, por exemplo. No infarto, a gente tem aí, eu acho que vocês viram já essa parte de síndrome coronariana, né? Acho que pegaram aí na cardio, né? Sim, sim. Pronto. Então, assim, no infarto a gente não tem troponina, né? Troponina seria um marcador da lesão cardíaca, né? Seria ali que ocorreu uma lesão. E a gente tem, em paralelo, a função cardíaca, que seria tipo aí a fração de ejeção, certo? Se ele está com uma fração de ejeção normal, ou se teve alguma alteração ali estrutural ali no eco, por exemplo. Um paralelo seria a gente achar uma troponina do rim, digamos assim, né? Porque o que a gente tem de marcador de função é a creatinina. Como eu disse, por exemplo, a gente às vezes pode ter a injúria e ela ter ali uma lesão, mas a creatinina, que é a função do rim, não apareceu. E houve aquela lesão, né? Nessa parte de reserva funcional, eu comentei sobre isso. Então, vários compostos aí, cada localzinho aí do néfron foi elencado aí alguns tipos de compostos
que seriam possíveis biomarcadores de lesões renais. Aí daí a gente poderia ter uma injúria renal aguda só com o biomarcador positivo, ou então uma injúria renal aguda com biomarcador e função alterada, sabe? Isso ainda não é utilizado na prática também. Tem alguns trabalhos mostrando que ele tem uma acurácia interessante, né? Alguns sobre esses compostos aí, mas assim ainda não é utilizado na prática. Eu só coloquei mais para a título de conhecimento, né? Porque também tá dentro aí do escopo da aula, certo? Mas assim, nada que é necessário estudar a fundo esses biomarcadores, sabe? É mais para para vocês saberem que existe essa é, essa área de estudo aí na IRA sobre esses biomarcadores, e que provavelmente nos próximos anos eles vão ser mais utilizados, certo? Talvez aí com as atualizações aí dos guidelines, eles comecem a entrar para a gente poder utilizar mais, e aí a partir daí começar a entender melhor como isso funciona e isso ficar um pouco mais estabelecido, assim como é o estabelecido a troponina na lesão miocárdica, por exemplo. Aí vamos falar, assim, já que a gente já entendeu aí sobre a parte fisiopatológica, essa parte inicial e essa parte de critérios, aí vamos falar um pouco da epidemiologia, né? Aqui, para pacientes internados, né? Geralmente ali pacientes intra-hospitalares, internados em terapia intensiva, a taxa de IRA, ela é até uma taxa significativa, sabe? Em alguns locais é mais e outros menos, mas ela varia entre 20% a 30% dos pacientes ali internados em terapia intensiva. Então, assim, a gente vê que 30%, né, pelo menos assim na América do Sul, por exemplo, 3 em cada 10 vão desenvolver, acontece bastante, então é importante a gente entender, né, entender qual é a importância disso, né, saber tratar, certo? Aqui eu também coloquei como para a relação aí da IRA com, digamos, mortalidade, né? Então a gente vê assim, ó, IRA de acordo com com a creatinina e de acordo com o débito urinário ali cruzado, né? A gente vê que quanto mais grave, maior a taxa de mortalidade, né? Em alguns momentos, a taxa de mortalidade varia aí até 20%, 40%, 50%. Então, a gente entende que é assim, a IRA, né, depender do seu grau e com o aumento do seu grau, ele é um evento que está relacionado com mortalidade, é um evento, então, muito grave ali no paciente de terapia intensiva, paciente crítico, por exemplo, né? Então, como eu disse, a IRA, ela pode ser muito grave. Ó, por exemplo, aqui com o passar dos dias no hospital, né? Aí a curva vai se abrindo para paciente ali sem IRA, por exemplo, digamos que a mortalidade ali ficou entre 95%, e aí com o passar ali, a mortalidade, assim, a taxa de sobrevivência, né? A mortalidade seria 5, a taxa de sobrevivência seria 95, mas que passa ali para até 60% no estágio 3, certo? Então, assim, Então, ficar atento, assim, paciente que tá piorando creatinina, não é só o rim que está ficando ruim, não. É o paciente todo que está piorando, certo? Como um todo. Então, a gente tem que ter essa ideia também de que é um marcador de gravidade, né? Tanto que quando a gente for estudar vocês mais para frente, quando verem a parte de paciente crítico, vão ver ali os critérios, e sempre a parte renal ali está incluída ali nos marcadores de gravidade, certo? Então, vamos falar um pouco agora da parte etiológica, né?
A gente tem uma divisãozinha, que foi a que eu aprendi, sabe? E ainda hoje é utilizada, que é a divisão mais clássica, né? Que aí ela divide a ira entre pré-renal, né? Seria a ira relacionada à desidratação, perda de líquido por terceiro espaço, uma hemorragia, por exemplo, né? Seria aí a pré-renal, ou então, às vezes, causada por uma medicação que levou a alteração da hemodinâmica renal, né? Um IECA-BRA, ISGLT2, por exemplo, eu comentei, né? Ou então, outras medicações ali que alteram a hemodinâmica renal. Essas são as, digamos, etiologias pré-renais, certo? Aí a gente teria a ira parenquimatosa, né, também chamada de renal intrínseca. Aí a ira parenquimatosa, ela colocou esse mnemônico aqui de PT, né? Que a ira parenquimatosa ela pode ser assim, advinda da pré-renal, no caso aqui ele coloca originada de pré-renal, né? Que seria uma ira, que seria a parenquimatosa por isquemia, ou uma NNTA, né? Que é a necrose tubular aguda, certo? Então, por exemplo, o néfron ali ficou muito tempo sem receber sangue, com um fluxo reduzido, e ele necrosou, né? Ele necrosou, aí é uma causa do próprio parênquima que está ali sem funcionamento. E aí, ela também pode ser advinda aí de uma síndrome, que é síndrome cardiorrenal, né? Quando a alteração é vinda da parte cardíaca, ou uma síndrome hepatorrenal, quando é por conta da falência hepática, sabe? Relacionada ao choque ali por um choque prolongado, por exemplo. Ou uma síndrome coronariana aguda prolongada ali que causa um baixo débito. Seria aí essas causas relacionadas com um baixo débito prolongado, ali, redução do fluxo renal prolongado, sabe? Aí a gente tem aí a inflamatória, que aí a inflamatória é por infecção, né? Uma infecção sepse, né? Uma infecção aí com repercussões sistêmicas, né? Que aí a gente tem as repercussões em vários órgãos e vai ter uma repercussão inflamatória no rim, que vai levar à diminuição da função renal. Relacionada ao trauma, né? Aí o trauma também tem outros fatores ali relacionados, mas também tem a inflamação, né? A remite, né? A resposta metabólica ao trauma, que tem repercussão renal, uma pancreatite, por exemplo, ou pós-operatório também, que é semelhante, né? Aí tem a parenquimatosa relacionada a tóxicos, né? Nefrotóxicos, por exemplo, drogas, outras substâncias ali tóxicas, né? Por exemplo, veneno de cobra. Seria ali Tudo bem que o veneno de cobra também está com pré-renal junto, mas pode dar ali um tóxico que pode causar ira parenquimatosa e pigmentos, né? O que são pigmentos? É a mioglobina, né? Aquela mioglobina que é a que está no músculo, a hemoglobina, quando passa dentro do rim, ela é tóxica, né? Ela gera uma lesão, por exemplo, a hemoglobina, a mioglobina, até a bilirrubina também, ela pode também, em concentrações bem aumentadas, pode ser tóxica para o rim e dar uma lesão parenquimatosa. E, por fim, a lesão imunológica. Né? Entre as causas parenquimatosas, a gente lembra da imunológica, que é relacionada a transtornos autoimunes, feito as glomerulopatias, né? A síndrome nefrítica, e anemia, né? Que é a nefrite intersticial aguda, que é como se fosse um processo ali alérgico renal, né? Alérgico ali, às vezes, tem uma reação de hipersensibilidade que vai causar lesão renal. Então, aí fica coberto, assim, bem a parte da parenquimatosa. E a pós-renal, que é relacionada à obstrução ali do trato urinário, né? Um cálculo ou uma lesão ali adquirida do ureter, por exemplo, uma necrose da papila com obstrução, seria aí as causas, uma próstata aumentada causando estenose da uretra e lesão aí digamos, a obstrução, né?
Porém, essa divisão ela é bem didática. Eu creio que assim, vocês conseguiram aí pegar direitinho aí pela etiologia, dá para a gente dividir legal, né? Porque pré-renal é fácil de descartar, pós-renal é fácil, sabe? Mas, na prática, é interessante não generalizar, certo? Não colocar ali ela só na conta de uma dessas coisas e pronto, certo? Porque muitas vezes a gente pode errar fazendo isso, certo? Então, a causa da ira, em uma grande parte dos casos, é multifatorial. Então, esse é o contra aí dessa divisão clássica, né? Ela é bem didática, mas tem esse contra aí de que, eventualmente, a gente ensinando somente dessa maneira, mais para frente, ao avaliar o paciente com ira, a gente pode cometer certos equívocos nesse sentido de compartimentalizar e deixar aquilo ali, deixar as outras situações de certa maneira fechadas, certo? Então, eu acho que é um ponto importante aí, ponto-chave da aula também. E aqui eu coloco um quadrinho assim, é mais para vocês pegarem as informações, né, de cada lesãozinha aí, para poder ter uma ideia, né? Até porque assim, essa parte de ira de etiologia ela é bem ampla, certo? Então aí, ó, por exemplo, causando necrose tubular aguda, a gente pode ter todos essas drogas aí, por exemplo, que estão relacionadas aí com lesão do túbulo e causando a necrose, além daquela parte do fluxo que eu comentei, né? Então, seria como se fosse nefrotóxico ali também junto. E aí, uma ira hemodinâmica, e aqui as drogas que eu comentei, também deve destacar aqui para os anti-inflamatórios, né? O anti-inflamatório, ele tanto pode estar relacionado com a NTA, quanto a ira hemodinâmica, né? Então, para a gente sempre não ter aquela de botar sempre com um inflamatório ali, sempre num padrão e esquecer os outros, né? A gente tem a ira aí por cristais, por exemplo, né? A formação de cristais intratubulares. Aí vê algumas drogas que estão relacionadas com cristais, né? Ó, você vê que são drogas que a gente usa assim, diariamente, né? Por exemplo, sulfametoxazol, trimetoprim, que é o Bactrim, usa para infecção urinária, sabe? Amoxicilina também está relacionado com cristais, ciprofloxacino, antibiótico, certo? Então, lembrar aí quando o paciente está usando essas medicações. Sim. Você vai cobrar nas questões essas medicações e o tipo, professor? Assim, não... eventualmente ali você saber de uma ou outra, não não precisa decorar, sabe? Não é Sim. assim, não precisa decorar se tem coisas que fica mais, digamos assim, deixa a pessoa fica mais óbvia, mas tem ali uma questão mais óbvia, tá entendendo? Que você não precisa ser uma coisa assim de rodapé, sabe? Pelo menos ter uma ideia. Paciente estava usando sulfa, fez um sumário de urina, foi observado cristais. Qual é a causa da injúria renal aguda? Sabe? É um exemplo mais ou menos nesse sentido. Sim, tá certo, então. Aí, ó, medicações, ó, isso aqui é mais um quadrinho só de medicações, né? Para a gente ver quanto de medicações que interferem com a função renal, né? Ó, aí, glomerulopatia, AINES ou AINES aqui de novo, causando glomerulopatia, né? Lítio, algumas medicações outras, né? Esse mate aqui é microangiopatia trombótica. Mais para frente vocês, em outras matérias, vão ver o que é isso, né? Algumas fórmulas de alterações tubulares, e tem aqui a pseudoíra. Essa é importante, certo? O que seria pseudoíra? Lembra que eu disse que tem algumas medicações que interferem na secreção da creatinina no túbulo, e aí faz a creatinina aumentar no sangue? Então, assim, quando a gente inicia essas medicações, aí vai lá, a creatinina aumenta, a gente acha que foi uma ira, mas na realidade não, a função renal dela está mantida, a mesma função renal. A diferença foi que entrou uma medicação que está impedindo aquela porcentagem de secreção da creatinina, ó, a cimetidina, o trimetoprim, certo? O dolutegravir, que é uma medicação contra o HIV,
né? O próprio corticoide também, né? A prednisona, são relacionados aqui com essa pseudoíra, certo? Essa também é importante a Impede a gente... secreção, professor? Oi? Impede a secreção? Elas vão ali no mesmo receptor, no mesmo canal ali de secreção da creatinina, né? Eles são secretados pelo mesmo canal. Então, quando eles vão meio que, se tiver uma quantidade grande, vão saturar aquele canal, aí a creatinina vai ser menos secretada e ela vai acabar se acumulando. Certo. Então, todas essas medicações, exceto da hemodinâmica, vão causar uma ira de etiologia renal. Sim. A hemodinâmica pré-renal, é isso? A hemodinâmica seria pré-renal. Tá, obrigada. Mas você vê que tem vezes que elas estão nos dois lados, né? Sim. Então, Eles causa glomerulopatia e hemodinâmica. por exemplo, essa parte aqui ficou tranquila, né? Acho que tá tudo bem. Isso. Então, aqui vamos só pegar um quadrinho sobre alguns... A gente vê quais as principais causas, né? Então, assim, quando a gente pega aqui uma IRA, a SCA seria adquirida na comunidade, né? Community Acquired. E aqui a adquirida no hospital, né? Aí a gente vê, ó, que as causas principais de IRA, né? Vai ser pré-renal, desidratação e choque, que é também pré-renal, né? Pode progredir, mas teria. Então a gente pega aqui, ó, adquirida na comunidade, 51% e 35%, daí dá quase mais de 80%, né? Quase 90%. E para hospitalar também só muda aí uma com a outra, a frequência, né? A desidratação menos e o choque mais, mas a básica é o mesmo. Então ali, ó, 80%, 90% vai ser isso. Ainda bem, né? Porque aí tem casos, vai sobrar menos casos para a gente ter que bater ali a cabeça. É claro que é multifatorial, como eu falei, né? Mas assim, essa parte é colocando ali a causa principal. É claro que sempre vai ter uma causa que prepondera sobre as outras, né? Então, só para a gente lembrar que, quando olhar para o paciente, lembrar. A causa de IRA, as principais pré-renal, desidratação e choque, certo? Aí choque, qual é a causa de choque principal? É infecção, choque séptico, né? Então, aí a gente lembra disso. As principais infecção, por conta do choque séptico, ou infecção ali causando repercussões, sepse, e também a desidratação, né? Aí a gente tem aqui infecção também, tá separado, né? Mas ela também ali porque aqui ela meio que junta, né? Por exemplo, o quadro de choque tem alguns casos que a infecção foi junto também. Eles não é mutuamente excludente. Mas aqui deu para vocês entenderem aí a mensagem principal do quadrinho, certo? E esses outros aqui em menor grau, né? Um grau menor, mas é claro que a gente sempre vai pensar também nessas outras partes, até porque a intervenção completa ali da etiologia, né? Ela vai ser guiada pela etiologia, a intervenção completa para o tratamento também tem que participar dessas outras partes das possíveis etiologias, né? Feito suspender um IECA, suspender o anti-inflamatório, modificar uma droga, um antibiótico por outro menos nefrotóxico, fazer ou não um contraste, por exemplo. Certo? Então, esse quadrinho é mais para a gente lembrar quais as principais causas, mas não esquecer das outras, né, que também devem ser lembradas na avaliação do paciente. Aí a gente tem, eu coloquei essa uma parte que eu acho também bem importante, que é até um pouco difícil na prática clínica, mas que assim, que a gente entendendo, avaliando o paciente direitinho, na maioria dos casos a gente consegue definir. É quando o paciente tem
ira pré-renal e a diferença dela de uma necrose tubular aguda, né? Aí lembrar que a pré-renal não tratada, ela pode progredir para uma necrose tubular aguda. A gente tem aqui algumas maneirazinhas, né? Tem uma maneira que é a relação ureia-creatinina, é uma maneira bem clássica. Isso foi assim, quando eu estudei essa parte de ira, também foi repassado, também vi isso, né? Que é, por exemplo, uma ureia. Quando o paciente está com a pré-renal, geralmente a ureia leva mais do que a creatinina, diferente da renal, que a creatinina eleva-se um pouco mais que a ureia. Aí que vem essa relação aí, que é acima de 40 seria pré-renal e abaixo de 40 relacionado com um possível NTA. Mas cuidado, certo? Porque essa relação ela não tem reprodutibilidade clínica, foi visto mais para frente, né? Que ela é bem assim, ela erra em vários casos, pode errar várias vezes. Então, só usar isso como critério não é correto, sabe? E, por exemplo, ela é influenciada por outros fatores. Se o paciente está em uso de diurético, está em uso de alguma medicação que eleva a creatinina, está em uso de alguma medicação que eleva a ureia, corticóide, por exemplo, sabe? Então, Professor, não entendi essa relação. Poderia explicar de novo, por favor? ó, a gente pode usar ali a ureia sobre a creatinina, né? Não é uma ureia vezes a creatinina, eu errei aí o xizinho. É ureia sobre a creatinina, entendeu? Não é vezes. Sim. Acho que foi isso, né? Foi parte disso aí também, né? É Aí se der ureia, maior que a lesão pré-renal não é 40 NTA. exatamente. Só que assim, o que eu falei mais para frente é que assim, pode não ser. A gente vê que na prática que na maioria das vezes assim não é, sabe? Então a gente pode usar, mas não usar só isso. Sempre levar outros parâmetros, né? Aí a gente também tem outro, eu vou botar a formulazinha direitinho mais à frente, mas tem a fração de excreção de sódio e tem essa utilização aqui desses cilindros, né, que são agregados de proteína, né, que são chamados de cilindros granulosos, certo? Ali demonstra ali que eles tá perdendo tá havendo perda de células do epitélio, né? E aí é como se fosse mais sensível para uma NTA. Você conseguiu pegar a parte da ureia creatinina? Acho que deu para depois, né? Assim, Consegui, professor. pronto. Aí aqui, né, a gente tem a fração de excreção de sódio. Aí a fração de excreção de sódio é semelhante ali à relação ureia-creatinina, né? Porque aí tem uma lógica semelhante, né? Se o paciente está com uma ira pré-renal, ele está desidratado, então o rim dele está ávido por reabsorver sódio. Aí você vai usar aí vai dosar aí o sódio na urina, a creatina na urina e fazer essa fórmula. E aí a gente pode ver se ela for menos que 1%, a tendência é que seja uma causa pré-renal. Só que, por exemplo, ela também tem essas armadilhas, digamos assim, né? De ter outras etiologias. Por exemplo, foi visto que a fração de ascarção de sódio menor que 1% também está observada na sepse, na ira por cardiorrenal, né? Uma lesão renal causada por uma alteração cardíaca, a hepatorrenal, que é uma causada pela uma disfunção hepática, né? Ou a ira pelo contraste, aquela pelo pigmento, por exemplo, ou até uma glomerulonefrite. E não é pré-renal, é por conta dessas outras lesões, certo? Da mesma maneira, a gente pensa assim que se uma fração de excreção de sódio, quando faz a continha aí, dá mais que 1%, a gente acha que o rim não está ávido por sódio, na realidade ele está perdendo sódio porque o túbulo está lesado. Mas, por exemplo, ele pode ser uma pré-renal
e tá usando e C porque tá usando diurético. Aí tá perdendo a função, mas a fração de dispersão de sódio é alta porque ele tá usando diurético, por exemplo, né? Ou então ele tem já uma DRC de base, ou então usou um soro ali há pouco tempo e pode falsear essa fração de dispersão de sódio e ser pré-renal, então é uma lógica ali semelhante, né? Na prática a gente usa pouco, eu mesmo assim nunca pedi fração de dispersão de sódio, a gente nunca viu tanta necessidade, é mais a título ali porque essa parte também cai em prova, todas essas areazinhas aí são aí da parte teórica do assunto, sabe? No caso, mais de 1% seria renal na maioria das vezes. Exato, né? Porque aí entende-se que o túbulo está lesado e ele está deixando passar o sódio, não está reabsorvendo, né? Para a gente reabsorver, precisa que o túbulo esteja íntegro. Então, como ele não está absorvendo, a gente entende que está lesionado, mas tem não é 100% também, não. E aí o sedimento urinário aí é uma coisa importante, a gente usa até na prática também, que são esses cilindros granulares que eu comentei na imagem anterior, né? Que aí é formado ali pela desnudação do epitélio, né? Aí representa aí é um pouco mais específico para a gente achar que essa lesão é realmente uma lesão ali estabelecida por conta de parenquimatosa, né? Por conta da necrose tubular aguda, né? Então é um ponto aí também legal para a gente lembrar, certo? Outro ponto aí que eu acho que talvez seja até de certa maneira assim mais prático e que é o que a gente faz mais na prática, certo? Que é ver a resposta ao volume. Se ele melhora o débito urinário, melhora a função renal, dando volume, né? Como a gente viu, uma boa parte dos pacientes é por conta de desidratação. No geral, a gente faz uma prova de volume ali, a não ser que o paciente esteja realmente hipervolêmico, quando a gente avalia, né, que ele está cheio de volume, dá mais volume, vai fazer mal para ele. E lembrar que volume não vai tratar todas as causas, né? As outras causas, só a causa que melhora com volume é só pré-renal, né? Não, as outras causas teoricamente não melhoram com volume. Mas assim, a resposta ao volume é um ponto aí também para a gente importante aí para a gente diferenciar pré-renal de necrose tubular aguda, né? E outras causas também. Tá bom? Ixi, travou aqui, será? Ah, foi. Aí vamos aqui para uma investigação direcionada, né? Aí, se o paciente ali tem um quadro que é suspeito ali de sepse, né, ou de inflamação sistêmica, aí é paciente com febre, hipotensão, né, e sintomas ali de infecção, por exemplo, né, aí você vai investigar com rastreio infeccioso, então ali é para a etiologia da IRA e para você investigar uma etiologia de IRA. Uma causa aqui é a obstrução das vias urinárias, acontece muito com paciente que não urina nada, uma anúria súbita, com piora rápida de creatinina, né? História prévia aí de hiperplasia prostática, uso de medicações que estão associadas à retenção urinária, né? Um quadro de neoplasia ali do trato gastrointestinal, né? De colo de útero, de bexiga, por exemplo. E aí a investigação vai ser com imagem, né? Para avaliar com ultrassom, ou até uma sondagem de alívio para ver se sai urina ali, né? Essas outras aqui, eu vou até rindomieloma, vocês não viram tanto essa parte, né? Ateroembolismo é relacionado com uma IRA ali relacionada com a liberação de êmbolos ali de colesterol, sabe? Assim você pode entender ali quando fez um estudo com contraste, né? Mas não é um pouco mais raro. É só mais para a gente citar aí também. E tem a nefrotoxicidade tubular, né? Geralmente a nefrotoxicidade tubular está ali, geralmente ela não tem oligúria, né?
a creatinina vai piorando aos poucos, e uso ali recente de uma quimioterapia, um antibiótico que está relacionado com nefrotoxicidade, né? Por exemplo, ou até com taxa também. E aí você vai investigar ali com as receitas que ele utilizou, né? Pedir a receita que ele tomou recente, quais as medicações que ali, às vezes, tem a caixa, né? Mais ou menos, e se realizou algum exame, por exemplo. Né? Se está tomando alguma quimioterapia. Então, perpassa por esses pontos aí. Aqui eu até já coloquei, mas aqui eu coloquei um quadrinho aí de as principais medicações que são nefrotóxicas, né? Aí os aminoglicosídeos, né? Gentamicina, amicacina, anti-inflamatório, vocês já sabem, né? Iecabra, a anfotericina, que é um antifúngico, a cisplatina, que é um quimioterápico, né? Esses daí são os mais comuns, né? E aqui são medicações aqui que são necessárias você ajustar a droga ali no paciente com IRA, né? Principalmente ali a opioides, né? Até comentei aqui já comentei assim em práticas da morfina, aqui da pregabalina também, que precisa da ajuste da dose na lesão renal, tanto crônica quanto aguda, certos antivirais, né? Antibióticos principalmente, é importante a gente sempre ver a dose ali se está correta para a função renal, certo? Além de outras medicações. E aqui eu coloquei só um quadrinho ali onde cada local vai em cada... Até já coloquei no anterior, né? Já tinha um anterior de drogas, né? É porque essa parte de injúria renal aguda é bem relacionada assim, com essas questões de injúrias por drogas que a gente vê bastante e acaba até esquecendo também. Aí, sobre o tratamento de nefrotoxicidade, né? Vamos sempre preferir uma opção menos tóxica, né? Se a gente tem uma alternativa menos tóxica, a gente prefere usar a menos tóxica. Evitar usar ali medicações no contexto de hipovolemia, né? Que vai juntar uma causa com outra. Evitar combinações que são tóxicas, né? Combinações de antibióticos tóxicos, por exemplo, né? Mas assim, não vou cobrar quais combinações são tóxicas, quais não são, certo? Isso aí não é necessidade. Sempre ajustar a dose, né? Porque se a gente não ajustar, ela pode aumentar o limiar tóxico, né? E aí, em situações ali que são de risco, o paciente já tem uma injúria, já é renal crônico, sabe? Ou então é idoso, tem um fator de risco ali para a piora da função renal por conta do uso de drogas, sempre monitorizar de perto. E se a lesão for estabelecida, né? Aí a gente vai pesar o risco-benefício. Porque, por exemplo, se é um quimioterápico que está tratando um câncer, a gente vai preferir tratamento do câncer, no geral, a não fazer e deixar o câncer se proliferar, né? Ou, por exemplo, um antibiótico que é nefrotóxico, mas que é a única opção para uma bactéria multiresistente, né? Então, a gente não vai deixar também a infecção em curso descontrolada por conta da função renal. E o prognóstico aí, no geral, é bom, né? Alguns casos não, alguns casos a lesão fica estabelecida, mas geralmente quando o nefrotóxico é suspenso, ele, né, ocorre a melhora da função renal e a gente consegue um retorno aí para o que era antes. Aí, falando um pouquinho aqui de DRC e IRA, né? Foi aquilo que eu disse da função renal basal, né? Aí eu coloquei, não queremos uma foto, a gente não quer aquela creatinina ali daquele momento. A gente quer saber quanto é a creatinina naquele momento, mas também como ela estava antes e como ela vinha evoluindo, né? Que aí eu coloquei aí o conceito da creatinina basal, né? Que é a menor creatinina ali nos últimos 3 meses, ou a menor creatinina, por exemplo, da internação. A gente tem outras maneiras ali para diferenciar se o paciente é crônico ou já é uma doença crônica, né? Ou então é uma IRA ali que o paciente está piorado, né? Aí, por exemplo, usar hemoglobina, se o paciente tiver anemia, maior chance dele ser crônico. PTH, né? Se o PTH for alto, maior chance dele ser crônico. Ou então o cálcio e fósforo alterados. Mas foi visto que a utilização é limitada, né? Até porque o paciente, muitas vezes, é um paciente crítico e aí pode ter alteração dessas variáveis aí por outros motivos e o paciente não é crônico,
ou às vezes ele é crônico e a hemoglobina é normal, pode acontecer, certo? Então, só para a gente ter uma ideia de que essa utilização dessas coisas, quando fosse mais frente, que pessoas forem na prática, ver paciente internado no hospital, esse questionamento é um questionamento que é bem comum. E, querendo ou não, é interessante a gente dividir direitinho e tentar raciocinar nesse sentido. Um que é utilizado bastante... Oi, pode dizer. Não entendi. No caso, esses parâmetros, eles têm que ser avaliados em um paciente que já tem DRC e adquire IRA? Por exemplo, a gente às vezes pega um paciente que está ali e a gente não sabe você está ali no hospital e chama o paciente, né, por conta de uma creatinina que veio 3, certo? Então você pegou ali e veio 3 a creatinina. Mas você não sabe ali se a creatinina dele é 3 mesmo, porque é 3, é a creatina basal dele, ou não, se essa creatinina é porque ele tá em IRA, tá entendendo? Então, às vezes é difícil da gente diferenciar isso. E é importante essa diferenciação porque a abordagem vai ser diferente, né? Se ele for crônico, a gente não precisa fazer nada, porque a creatina dele é aquela e ele tá, digamos, normal. Se for IRA, a gente tem que saber por que a creatina alterou. A gente tem que entender. Então, é importante fazer essa diferenciação, né? E aí algumas... vai ter alteração sonográfica? Aí algumas... Aí, sobre esses parâmetros, né? HB, PTH, algum já foi utilizado, assim, para essa diferenciação. Porque, por exemplo, o DRC, paciente DRC, geralmente ele tem anemia, né? Lembra que eu disse que uma das manifestações do DRC é anemia? O PTH aumentado, lembra que eu disse? Tem a alteração do metabolismo ósseo, o PTH aumenta, né? Então, por exemplo, o DRC, às vezes, foi visto que não tem essa correlação, não é tão correlacionado isso, né? Então, a gente... ele é o paciente tem creatina de 3, mas está com anemia. Então ele é DRC. A gente não pode dizer isso. A anemia pode ser por outro motivo. Tá entendendo? Entendi. Então a gente tem que juntar aí peças aí no quebra-cabeça, vai juntando um ponto com o outro. Aí, por exemplo, utiliza o ultrassom, vê o tamanho renal, né? Geralmente o tamanho renal normal é até 9 centímetros, o rim. A espessura do parênquima até 2 centímetros, né? Tem a do parênquima total e da cortical, que é da pirâmide até a cápsula, né? Se ele tá hipoecóico, né? Aqui é o rim é para ele ser hipoecóico em relação ao fígado ou ao baço, né? Ele está sempre colado ali no fígado ou no baço, então ele é para ser hipoecóico, né? Se ele for hiperecóico, ele começar a ficar mais branco, por exemplo, o fígado é meio cinzinha e o rim é mais branco do que o fígado. Então é como se ele fosse um rim mais crônico, né? Reduzido de tamanho e mais crônico, com doença renal crônica. Sim. E a perda da diferenciação córtico-medular, né? Que é a diferenciação entre a medula, que são as pirâmides que a gente vê, a gente consegue diferenciar o córtex das pirâmides. E quando o rim está mais cronificado, a gente não consegue ter essa diferença. Às vezes ele fica todo branco, que não dá para ver nem diferença nenhuma, nem do córtex, da parte medular, ou então da parte dos sistemas coletores, que são essa região mais... O sistema coletor, ele geralmente é branco, né? Então ele fica todo branquinho, pode ser que aconteça isso. Entendeu essa parte? Tranquilo? Entendi, professor. Beleza. Então aí para o tratamento, né, a gente vai lembrar que, assim, deixa eu voltar aqui, que o tratamento, ele é da IRA, a IRA, ela não tem um tratamento, assim, específico. Ele vai ser guiado para cada causa, né? Cada causa, por isso que é importante a gente saber a causa, a gente dizer assim, a IRA é uma síndrome que é causada por uma doença, né? Por uma causa. Então a gente não vai tratar a IRA da mesma maneira, por exemplo, né? A gente vai tratar principalmente a causa base, né? E aí, por exemplo, na IRA, isso aqui eu peguei mais da parte de residência, então tá bem coisas assim mais específicas, certo? Mas assim, Professor, Oi.
Era uma dúvida que eu ia fazer anteriormente, mas aí deixei passar. Dessas Certo. etiologias, na ira, qual das prevalece mais? Tem É, a- alguma ou não? Ou é, aqui, é aquele que tipo? eu coloquei um quadrinho até sobre isso, né? Que eu falei, as 80% dos casos vai ser um quadro de pré-renal, desidratação, né? Causas pré-renais, desidratação, hemorragia, né? Perda de líquido por terceiro espaço, diarreia, por exemplo, vômitos, Sim. ou um choque, principalmente ali relacionado com infecção. Fica aí entre essas duas causas as principais. Se você pegar essas duas, na maioria das casuísticas ali de estudos, 80% é isso. As outras causas ficam para o resto aí, que é 20%. Porém, tem que sempre lembrar que a ira é multifatorial. Então, às vezes, uma causa está junto com a outra. Então, é mais ou menos, o principal é isso aí que eu comentei. Sabe? Aí, a pré-renal, qual é o tratamento da pré-renal? É repor volume, né? É o principal. Aí tem diferentes maneiras de repor volume, né? Cada caso de pré-renal, cada mecanismo é diferente, mas é o principal, certo? E aí a gente tem a sepse, né? Que é também causa de ira, uma das principais, né? Aí seria a expansão volêmica, né? Que aí a gente utiliza a expansão volêmica, ou então o uso de drogas vasopressoras e antibiótico terapia, né? Que é o para tratar a infecção. Aí essa GNRP vocês vão ver na aula de glomerulopatia, né? Vocês ainda vão ter, né? Ou já tiveram? Acho que não, né? Aí a GNRP é uma glomerulopatia, é uma síndrome, chama de glomerulonefrite rapidamente progressiva, GNRP. É uma ira de causa autoimune, que ocorre uma inflamação ali autoimune no rim, que vai causar uma lesão renal rápida, né? Por isso que chama rapidamente progressiva. E aí, o tratamento é pulsoterapia, né? Que seria o que é essa pulsoterapia? É imunossupressão. Uso de corticoide em dose imunossupressora, né? Diminuir a imunidade, e uso de outras drogas imunossupressoras. Essas outras partes aqui não é interessante para vocês, né? Qual é as outras partes do tratamento, certo? Mas aqui eu coloquei, aí tem aqui mieloma múltiplo, né? Depois vocês vão ver o mieloma múltiplo, que também é causa de ira. Aí o tratamento relacionado ao mieloma múltiplo, né? A nefrite intersticial aguda, que eu comentei, lembra que eu falei, ó, tem a causa imunológica, que é a nefrite intersticial aguda, que ela é geralmente uma manifestação alérgica de uma medicação. Aí eu coloquei lá no quadrinho quais as medicações que causam NIA, né? Aí qual é o tratamento? Tirar a medicação e usar corticoide, que pode ser aí um tratamento imunossupressor, já que é uma causa imunológica, né? A gente tem aqui a causada pela síndrome hepatorrenal, que é relacionado com a falência hepática. Aí a gente tem o tratamento, né? Depois eu vou ver essa parte na parte de hepatologia. E a lise tumoral, que é quando há uma ira ali por cristais, né? Por conta da lesão de tumores, né? Aí o principal tratamento é hidratar bem o paciente, assim como a ira causada pela rabdomiólise. Eu não coloquei aqui especificamente, né? Mas tem ali a rabdomiólise, que é uma lesão muscular assim, importante, né? Por exemplo, o paciente fez um exercício físico extenuante, acho que vocês já ouviram falar disso, né? E causou ali uma lesão muscular, e o tratamento é hidratação para o paciente não piorar da função renal ali pelos pigmentos ali da mioglobina da lesão muscular. Ô, professor, então, no Sim, caso, essa anemia geralmente é por processo alérgico relacionado a medicamento? no geral é. Tem outras causas de NIA, que pode ser infecção, sabe? Porque NIA é um termo amplo. É um Mas a nefrite, alergia é ao é o medicamento. principal. A alergia é o carro-chefe aí da NIA, sabe? Tranquilo, né? Aí a gente tem aqui os pontos aí do tratamento da ira, né? A gente tem o tratamento específico da etiologia,
evitar que o paciente leve um novo insulto. Mais para frente eu boto um quadrinho sobre essa parte, né? E, em paralelo a isso, né, a gente não vai deixar o paciente, por exemplo, porque o rim não tá, morrer porque o rim não está funcionando. A gente tem a terapia renal substitutiva para isso, né, para manter o paciente vivo enquanto está sendo feito o tratamento específico da causa. A hemodiálise, ela não é até uma coisa assim que, digamos assim, que pode ser um pouco como se fosse uma a população geral tem essa ideia de que a hemodiálise é um tratamento para a doença renal, mas não, a hemodiálise não vai fazer influência nenhuma, aliás, eventualmente ela pode até piorar também, por conta da hemodiálise, né? Mas a gente tem que fazer para manter o paciente, digamos, vivo, enquanto a gente trata o paciente, né? Lembrar que a IRA é uma síndrome, então a IRA vai ter um tratamento específico para cada etiologia da síndrome, certo? E aí a hemodiálise ali, quando a gente vai indicar, também é importante, assim, pelo menos ter uma ideia das indicações, né, dessa parte da diálise, quando o paciente vai precisar, certo? Aí eu vou colocar só mais um quadrinho para depois falar dessa parte da diálise. Aí no nosso guideline, a gente tem algumas, de acordo com o estágio da IRA, algumas recomendações aí de intervenções que a gente pode fazer, né? Professor, Sim. eu posso fazer como é o nome, meu Deus? Esqueci agora. Hemodiálise? Hemodiálise, eu posso fazer como se para tirar essas substâncias que estão elevadas, não é nem substância. Por exemplo, o potássio está alto, outras substâncias. Eu posso fazer essa hemodiálise justamente para equilibrar isso? Aí eu vou colocar ali cada critériozinho, eu vou te passar essa parte. Então vamos falar só desse quadrinho aqui, aí a gente vai para essa parte. É mais para finalizar até. Tá bem? Certo? Aí, assim, esse quadrozinho é só mais para a gente entender, assim, alguns pontos aí. O tratamento de IRA, o tratamento geral, é mais desse quadrozinho, você vê que não é nada muito específico, dá uma droga específica, não é muito nesse sentido, né? É mais descontinuar medicações que possam ser nefrotóxicas, melhorar o status volêmico do paciente, né? Avaliar se ele está hipovolêmico, né? Com pouco volume ou não, né? Avaliar a hemodinâmica, né? A questão das pressões, a perfusão do paciente, monitorizar, evitar a hiperglicemia, né? A hiperglicemia está relacionada com IRA também, né? Evitar contraste, por exemplo. Aí avaliações não invasivas e invasivas aí de possíveis tratamentos, possíveis meios diagnósticos, né? E encaminhamento aí para início de terapia substitutiva, por exemplo, com progredir dos estágios, e encaminhamento também para, por exemplo, UTI é um dos critérios também de encaminhamento para UTI ali, o estágio da IRA. É claro que você não vai encaminhar para UTI só por conta disso, né? Dependendo ali do quadro do paciente. Mas aí é só um quadrinhozinho colocando aí um pouco da parte de tratamento ali de suporte, certo? E junto do tratamento de suporte, a gente tem a hemodiálise. Aí assim... Rapidinho, sim. volta em slide, por favor. Essa parte ou a outra? Isso, essa aí. Certo. No caso, para todos os estágios, essas são as recomendações? São recomendações assim meio que gerais, né? Aqui é para o estágio 1, o alto risco, né? O alto risco, aí essa aqui é o mais geral. Aí a partir do estágio 1, avaliação aí, já tem uma avaliação diagnóstica de qual é a causa da IRA, né? Que ela aconteceu, você vai ter que entender qual o motivo que ela aconteceu, certo? Sim. E a partir do estágio 2, aí considerar modificação da dose de drogas, considerar início de terapia renal substitutiva, considerar encaminhar para UTI, por exemplo. Ah, entendi. Certo? Esse de baixo aqui, esse últimozinho, é evitar catéteres, né? Se você for passar um catéter, né?
para você fazer a diálise no paciente, você tem que passar um catéter, certo? Então, evitar catéter nessa veia subclávia é uma recomendação também, né? Aí ele prefere outras veias. Para estágio 3. Para estágio 3, né? Porque aí a gente sabe que porque a veia subclávia é uma veia que a gente não pode passar tanto catéter porque ela pode piorar a paciente fazer uma fístula depois. Sabe? Na prática a gente vê as fístulas, né, do paciente dialisando. Então, assim, no estágio 3 é a maior chance do paciente não recuperar, dele ficar dialítico, sabe? Entendi. Então, evitar aí, porque a IRA pode não recuperar. Eu não coloquei aqui a parte do prognóstico. Mas, assim, quanto mais da parte do prognóstico, assim, de recuperação. Mas, assim, quanto maior o estágio, menor é a chance dele recuperar e não ficar tendo que fazer diálise, assim, de manutenção a longo prazo, Professor, sem e recuperar. as sequelas da IRA podem levar a uma doença renal crônica, não pode? Exato. Basicamente, aquele quadrinho que eu coloquei, né, da progressão. Então, se você tem uma IRA e ela não... Ali piorou a creatinina, mas passou de 3 meses e ela preencheu o critério da doença renal crônica, virou renal crônico. Qual foi a causa dessa doença renal? Pode ter tido várias causas, mas ali foi a IRA, né? A IRA junto ali causou a doença renal crônica. Então, uma das causas de doença renal crônica é a IRA. Sabe? Ok. Tá bem? Pronto, tranquilo. Aí, quais são as indicações de hemodiálise, né? São indicações que são assim, o paciente ele tem uma alta mortalidade, né? Um alto risco de morrer se isso acontecer com ele e a gente não intervir, certo? Então, é o caso assim de que a falência renal está tão importante de que há um desbalanço no metabolismo do paciente que ele pode morrer por conta daquilo. Então, são as indicações de hemodiálise, evitar que o paciente morra pela falência renal, certo? Aí a gente vê que a maioria das indicações são refratárias, são alguma coisa refratária, certo? Aí, por exemplo, uma hipervolemia, né? O que é uma hipervolemia? O paciente está com gesto, com líquido cheio de pulmão, edema pulmonar, o pulmão cheio de líquido, né? Aliás, é o pulmão cheio de líquido, com edema, por exemplo, né? Está bem cheio e ele pode morrer por conta daquilo. E é refratário. Por que é refratário? Você usou ali um diurético para ele urinar, né? Um bolos ali de diurético, 2 mg por quilo da furosemida, e ele não urinou. Não conseguiu sair ali, porque ele precisa sair pelo rim, né? O rim não está funcionando bem, você deu diurético e não saiu. Ele pode morrer por conta daquilo. Ou o paciente, assim, está anúrico. Geralmente o paciente já não está urinando nada, você não vai conseguir estimular aquele urine dando medicação. Então, você vai fazer a hemodiálise para tirar aquele excesso de líquido, né? A hemodiálise tem essa capacidade de tirar o líquido, o excesso de líquido do corpo, para que ele não tenha um desfecho negativo por conta disso. Aí, por exemplo, a acidose, né? Acidose, vocês viram, né? Tem as acidoses graves, que é o pH menos que 7,2 ou bicarbonato ali menos que 12 a 15. A acidose é uma das causas de parada cardíaca, né? Uma acidose grave é uma causa de parada cardíaca, né? E se aquela acidose for por conta da função renal piorada, né? Ou então por uma outra causa que não é uma causa assim muito rápida de se tratar, por exemplo, uma cetoacidose diabética ou uma diarreia, ela é rapidamente tratada, né? Você pode repor o volume, dar insulina e aí o paciente melhora, é rápido. Então, ela não seria refratária. Mas, por exemplo, em casos refratários, a lesão renal, um choque séptico, por exemplo, que tem uma acidose ali refratária, que aí você deu uma medicação que é o bicarbonato, que geralmente é o que a gente vai tratar a acidose, e ele não respondeu ou ele teve um efeito adverso por conta do bicarbonato. Então, você vai indicar, né, para ele que ele não venha a óbito por conta da acidose. Ou, por exemplo, a hipercalemia. Não sei se vocês já viram as medidas clínicas que a gente usa para hipercalemia, né? A gente sabe que o potássio aí, quanto mais o potássio alto, é uma das causas de parada cardíaca. Então, um potássio acima de 6 que não melhora, né? Ou que vai piorando, apesar da gente fazer as medidas clínicas, que é dar medicações.
Então, é uma das indicações de diálise. Alguns quadros de intoxicação, né? Aí tem algumas intoxicações ali com risco de vida que o paciente pode remover aquele tóxico ali pela diálise. Aí as medicações são essas, metformina, né? A metformina pode lesionar, pode dar acidose, aqueles álcools tóxicos, né? O metanol, o etileno glicol, lítio, a intoxicação por paracetamol, por exemplo, por ácido o AS, né? Ácido acetilsalicílico, e todas essas outras aqui. São todas removidas, podem ser removidas pela diálise e tem essa indicação. Certo? E, por final, um quadro de uremia, que é um quadro grave, né? O paciente tem risco de vida por conta da progressão ali da disfunção renal. Aí, qual é o quadro clínico? Geralmente é rebaixamento do nível de consciência, né? Um quadro de pericardite ou outras serosites, vômitos frequentes ou, então, sangramentos. Aí eu botei asteriscos aqui porque, assim, a uremia é mais no contexto ali crônico. É mais raro na IRA o paciente ter uremia, até porque a IRA tem outros, misturado com outras coisas ali, tem outros quadros junto, que aí fica uma salada ali toda misturada que a gente não tem como ter certeza se é da uremia, esse rebaixamento, ou se é por conta da infecção, ou se é por conta da desidratação. Muitas vezes é difícil dizer e aí requer uma avaliação mais pormenorizada, certo? Mas é importante só saber quais as indicações. Sim. Então, um paciente que ele é renal crônico e, sei lá, por algum motivo, ele tem como desenvolver, né, a insuficiência renal aguda. Ou ele Sim. já é... Enfim. Aí, se ele pode piorar, né? Ele tem um valor ali de base e ele pode piorar agudamente. Isso. Aí, se ele tiver urêmico, certo. Aí eu necessariamente já vou mandar ele para diálise, porque o doente renal crônico ele já pode ter uma uremia de base, né? Ele pode ter. Ele ficou urêmico com risco de vida. Risco de vida é igual a hemodiálise. Ele pode seria o mais indicado. Certo. É claro que se a gente achar que ele consegue melhorar rapidamente, por exemplo, dar um volume e ele conseguir melhorar, mas assim, é uma situação mais de exceção, sabe? É menos indicado, tá bem? Ok. Então aqui aí a gente também tem é importante também ter um acompanhamento depois da IRA, né? Porque o paciente pode não voltar para a função renal basal, continuar crônico, então ele vai ter que ser acompanhado, né? Então todos os pacientes com IRA é ideal que a gente acompanhe ele ali na alta, né? Aí a gente vai tentar acompanhar em 3 meses ou até menos ali, a depender da gravidade, né? E aí a gente pode prevenir complicações, são várias as complicações, né? Hipertensão, pode ter mais susceptibilidade à infecção, por exemplo, certo? Então é importante, né? Aí como é que a gente pode acompanhar? Aí tem esse mnemônico, né, que a gente pode ver a função renal, a avaliação da função renal e se tem proteinúria, desenvolveu, né? Educação sobre nefrotóxicos, né? Ou evitar outros riscos de ter uma nova injúria, evitar a desidratação, por exemplo, né? Se teve diarreia, teve vômitos, já se hidratar, já procurar um atendimento. Medicações, né? Ver se as medicações estão ajustadas para a função renal, quais medicações são adequadas e quais não. Né? A avaliação da pressão arterial, né? Para se houver desenvolvimento de hipertensão, tratamento, se tiver hipotensão, né? Rever as medicações. E aqueles sick days que também são importantes, né? Por conta da alteração de função renal, certo? Então, é só mais um pontozinho aí, só para a gente finalizar da parte de acompanhamento, certo? A gente tivemos, assim, muitas... alguma dúvida aí no finalzinho? Tranquilo? Tranquilo, professor. São, assim, conceitos novos, né? Eu tentei deixar a aula o mais completa possível, mas, assim, um pouco mais... eu sei que é muito assunto, é muita informação, certo? Mas, assim, vão com calma, não tem pressa, vão se adequando a essas novas informações aí, que as coisas vão dando certo, certo? Não negligenciar, todas as matérias são importantes,
né, tenham uma noção de tudo, é importante aí para o desenvolvimento das competências, tá bem? E aí eu estou também disponível aí para o que vocês precisarem. Valeu, Muito pessoal. obrigada, professor. Obrigada, Tranquilo, viu? professor. Boa noite, eu vou sair aqui. Tchau, tchau. Tá joia. Até as práticas, valeu. Até.